Sustentável. Ângela, presente. Obrigado. Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, CEPLAN. Érica, presente. Obrigado. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Turismo. Presente. Obrigado. Subprefeitura de Souzas. Subprefeitura de Joaquim Egídio. Administração Regional AR14. Sanasa. Rodrigo. Presente aqui, peraí, meu Deus. Presente. Obrigado. Associação dos Moradores Unidos do Bairro Carlos Gomes e Adjacências. Sônia, presente. Obrigado. Associação dos Proprietários e Moradores do Jardim Botânico de Souzas. Alexandre Coutinho, presente. Obrigado. Associação de Moradores Voluntários de Nova Souzas. Sandra, presente. Sandra Venâncio. Presente. A Sociedade de Loteamento Colinas do Atibaia. Sindicato Rural de Campinas. Associação dos Amigos da APA de Campinas, APA-Viva. Associação dos Proprietários Rurais da APA de Campinas, APROAPA. Associação para a Sustentabilidade e Meio Ambiente, a SUMA. Cláudia, presente. Presente. Associação de Proteção Ambiental Jaguatibaia. Associação Resgate e Família. Presente, Tereza. Obrigado, Tereza. SOS Mata Santa Genebra. Obrigado. Unicamp. Temos quórum com 10 entidades titulares presentes. Tá bom, presidente? Tá ótimo. Então, boa noite a todos e a todas, né, para a nossa última reunião, né, do ano de 2020, um ano difícil para todo mundo, né, Carlos, como é que eu faço? Eu queria compartilhar um ofício. Tá. Pode apontar o mouse aqui na barrinha de baixo, né, inferior aqui. Aí tem uma opção, apresentar agora. Ah, tá. Aí clicando lá, você escolhe uma janela ou uma guia, né? De preferência, uma guia. Uma guia? Isso. E aí? Então, o documento que você quer compartilhar, ele está numa guia do navegador? Ele está na área de trabalho. Aí você teria que apresentar uma janela, mas aí vai compartilhar a sua tela do computador. Janela. Deixa o documento aberto no computador, aí você... Ah, tá. clica, tá? Tá, aberto. Vamos lá. Na janela. Compartilhou? Perfeito. Só Então, precisa aumentar pessoal. um pouquinho. Oi? Só precisa aumentar um pouquinho, se quiser. A letra? Ali na barrinha de baixo tem um zoom. Ah, tá, desculpa. Não, tudo bem. Assim? Não, acho que agora ficou muito, né? Deixa eu dar uma calibrada.
Sim. Aí sim, perfeito. Tá. Então, pessoal, para a Câmara, e o que causou um super mal-estar, por ser, nós estamos no meio de uma pandemia do Covid-19, em que aglomerações, né, que são proibidos, e assim dificultou muito a participação popular, a participação das pessoas nas audiências públicas desses PLs. Esses PLs foram construídos com o Congeapa, né? A gente aprovou os 2 PLs quando saíram do Executivo e chegaram na Câmara. Chegando na Câmara, apareceram muitas emendas. Emendas boas, emendas regulares, emendas que, segundo as notas técnicas da Secretaria do Verde, passíveis de serem aceitas, né? Mas emendas também horrendas, ou emendas com segundas intenções, e assim, muito horrível, que com a impossibilidade de participação das pessoas nas audiências públicas, não houve essa participação, né? Assim, a pouca participação, pelo menos nossa, do Conselho, foi encaminhar ofícios pedindo, solicitando que essas audiências fossem canceladas e que, após a pandemia, esses PLs pudessem ser votados, desde que não havia uma urgência para esses projetos de lei, já que a gente está com o plano de manejo já vigente. Só que, infelizmente, nada né, que vem da sociedade civil foi ouvido, e as emendas boas, médias e ruins, todas foram aprovadas numa passagem de boiada. Eu lembro de uma vereadora, Mariana Conte, pedindo para que cada emenda fosse lida separadamente e votada separadamente. Para a gente seria coisa... Para a gente não, que deveria ser o normal e o correto. Mas não. Atropelaram e votaram todas, aprovaram todas as emendas. Bem, o que acontece? Tem casos que a gente vai ter que rever. Eu vejo que tem casos de inconstitucionalidade, né? Por isso daí a gente vai ter que judicializar. Só que esses PLs aprovados, quando chegou no Executivo, a Secretaria do Verde tinha apresentado notas técnicas. E, no meu ponto de vista, né, por ser projetos de lei do Executivo, ao chegar no gabinete do prefeito e na Secretaria de Assuntos Jurídicos, essas notas técnicas seriam, né, levadas em conta, analisadas caso a caso, e o prefeito vetaria as que não estivessem, né, em consonância com o plano de manejo e as leis vigentes do município, plano diretor, lei de uso e ocupação do solo, perímetro urbano e tudo mais. Só que, para nossa surpresa, do jeito que bateu na prefeitura, saiu publicado sem nenhum veto, sem nenhum corte, sancionado da mesma forma que foi votado. Ou seja, inexplicavelmente, o que foi feito pela Secretaria do Verde, do governo desse prefeito, passaram por cima de tudo, né? E foi publicado numa sexta-feira o projeto de lei do uso e ocupação do solo, e depois numa terça-feira, ou quarta, a lei que altera a 10.850. É só que, do jeito que foi feito, né, é uma coisa absurda. Eu tive pouco tempo, mas eu fui analisar. Então, artigos que foram cortados, emendas que solicitavam cortes de alguns artigos, só foi feito corte. Então, são artigos que estão incompletos, que não dá para entender, né? E isso é muito triste, né? Eu esperava que isso não ia acontecer numa prefeitura de Campinas, que a gente tem uma Secretaria de Assuntos Jurídicos, que a gente sempre está recorrendo em todos os assuntos, a gente sempre recorre, sempre somos atendidos.
atendidos, né? E isso não aconteceu. Só que assim, a gente, logo que foi aprovado na Câmara, a gente enviou um ofício para o prefeito e 2 ofícios para o jurídico, solicitando análise, revisão dos artigos que com as emendas ou que foram complementadas, adicionadas ou retiradas, que os textos precisavam ser conferidos. Nem isso foi feito. Da mesma forma que saiu da Câmara, foi publicado no Diário Oficial. Então, isso vai causar muito problema, né? Porque vai ter que ter, sim, uma revisão dos textos. E aí, isso é um assunto. E aí, uma coisa mais séria é que, com a publicação da modificação da 10.850, cria-se a figura do gestor da unidade de conservação. E ele, segundo a lei do SNUP e segundo essa alteração, ele seria o presidente do CONGEAPA, ou seja, uma pessoa indicada, não mais eleita. Só que, na sequência dos artigos, vinha todo o detalhamento desse técnico, da contratação, de passar os currículos pelo conselho, da dedicação exclusiva e outros artigos que complementavam esse primeiro. Só que todos os outros artigos foram removidos e ficou só esse artigo dizendo que fica o conselho gestor da APA presidido pelo gestor, que é um técnico, entre aspas, indicado do governo. Isso nos causou um problema, porque a gente está no meio de um processo eleitoral, né? Que o edital saiu em agosto, eu acho, do ano passado, desse ano. Então, esse ofício que eu redigi, e eu gostaria de ler para vocês, seria isso. A gente está pedindo à Secretaria de Assuntos Jurídicos uma explicação, né? E informes, orientação de como que vai ser, né? Porque a gente está no meio desse processo. Então, eu vou ler rapidinho, né, para vocês. Então, a Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, o CONGEAPA é um conselho gestor atuante, democrático e participativo. Há 18 anos tem sua atuação pautada por leis e decretos municipais, assim como em normas estaduais e federais competentes. Em especial, a Lei Federal do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, consultando sempre que necessário essa Secretaria de Negócios Jurídicos. Considerando a importância da matéria e a obrigatoriedade legal de ampla participação social, representantes do Ministério Público do Estado de São Paulo e o Ministério Público Federal foram uníssonos em recomendar a suspensão do processo legislativo referente ao PLC 65/19 e o número 66/19 durante o período da pandemia do Covid-19. As sessões referentes aos projetos ocorreram de forma exclusivamente remota, com impeditivos diversos à participação da sociedade, em flagrante desrespeito a princípios constitucionais. Da mesma forma, os conselhos municipais do meio ambiente, CONDEMA e esse, CONGEAPA, se manifestaram no mesmo sentido, inclusive destacando a falta da realização de audiências públicas em relação às emendas legislativas apresentadas. Cumpre recordar que o CONGEAPA enviou à Secretaria de Assuntos Jurídicos e ao Prefeito Municipal os ofícios número 210, 212 e 214, ora anexados, alertando para a necessidade de se observar as notas técnicas da Secretaria do Verde e Desenvolvimento Sustentável, contrária a pontos introduzidos por meio de emendas legislativas e que trazem prejuízo à proteção, preservação e gestão do território da APA. No entanto, desconsiderando a recomendação da área técnica, o prefeito municipal optou por sancionar sem vetos os projetos de lei aprovados em tempo recorde e reitera-se contrariando a orientação técnica da Secretaria Municipal competente. Do ponto de vista da gestão, as leis 295/20 e número 296/20 entraram em vigor durante o processo de eleição dos membros do CONGEAPA, devidamente aprovado pelo Pleno e publicado no Diário Oficial do Município em 29 de outubro de 2020. Desculpa, eu falei agosto, mas é em outubro. Na forma do edital SBDS número 1/20. Os projetos de lei aprovados foram suprimidos os artigos que criavam e regulamentavam o cargo do gestor da unidade de conservação
que detalhavam o perfil de contratação do técnico a ser realizado mediante aprovação do CONGEAP. Ainda que se argumente que o gestor poderá ser indicado a partir do corpo técnico da atual SDDS, conforme previsão anterior, tal gestor deverá se dedicar exclusivamente à unidade de conservação, o que significará a alteração das funções, do organograma da secretaria e demais alterações de impacto salarial ou orçamentário, que estão proibidas no período eleitoral. Esse foi um dos motivos que um dos vereadores suprimiu, né, essa contratação de um gestor de fora. Considerando que nos encontramos no término da atual gestão municipal e que muito deverá ser regulamentado nas leis recém-promulgadas, vimos apresentar nossa manifestação com a devida aprovação desse Conselho de que as mudanças na presidência do CONGEAP ocorram somente após as discussões e regulamentações envolvendo o Conselho Gestor, dando continuidade ao processo já iniciado. As mudanças ocorridas com a aprovação das leis, antes de regulamentadas, trazem inseguranças quanto ao protagonismo do Conselho na deliberação dos processos de licenciamentos ambientais, o que significaria um retrocesso inadmissível e inaceitável. Entendemos que, uma vez iniciado e aprovado o cronograma e edital pelo Pleno do Conselho e pela SDDS, os mesmos devam ser cumpridos na gestão 2021-2022, e que as mudanças apresentadas na Lei Complementar 296/20, passíveis de adequações administrativas e de ordem jurídica, com as regulamentações necessárias, adequações do regime interno, devam vigorar para a próxima gestão, 2023-2024, após trâmite de aprovação próprio do colegiado na forma dos regulamentos ora em vigor. Seguem anexos os ofícios já encaminhados e não respondidos, dada a intempestiva rapidez da publicação das referidas leis complementares 295 e 296. Aguardamos as providências cabíveis e informações urgentes sobre o atual processo eleitoral em andamento. Atenciosamente, Claudio Meires. Então é isso, pessoal. Pode falar agora ou não? Vontade. Eu queria colocar em votação, porque, assim, eu acredito que é um ofício pedindo informações, né? E, assim, urgente. Cláudia, Oi. posso falar? Eu acho que devia tocar boiada desse jeito. O COGEAPA foi avisado disso, recebeu alguma coisa oficial sobre esse novo gestor? Foi comunicado oficialmente o COGEAPA? Ele faz parte do projeto de Não, lei. mas nós somos comunicados através de ofício, alguma coisa assim? Porque, Não, assim, a gente está com o edital publicado da eleição e tudo mais, entendeu? Eu acho que quem tem que correr atrás disso é a prefeitura, não somos nós. Acho que a gente tem que só tocar o processo normalmente, entendeu? Eu entendo, mas eu acho que é muito importante a gente ter esse parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos e esclarecer esse assunto, entendeu? Mas, Cláudio, eu acho... Não, tudo bem, eu acho assim. Mas eu acho que a gente não deve se preocupar com isso. Quem tem que se preocupar são eles, não nós. Vamos tocar boiado. Está no edital. Tá bom. O edital está publicado, que tem eleição, que tem isso, que tem aquilo. Eu acho que está bem claro no edital isso, não está? Me permitam, por favor, eu acho que, de novo, as duas têm razão. Eu acredito que, claro que deve se tocar como se foi, né, previsto e aprovado, mas nada impede que se tome essa ação em paralelo para evitar surpresas posteriores, né? Eu acho que a gente não pode ser acusado de não ter estranhado essa publicação tão intempestiva e não ter se manifestado. Então, eu acho que uma coisa não anula a outra, né? Enviar o ofício e pedir esclarecimento não impede que os procedimentos que já estão votados sejam conduzidos. Até porque uma manifestação é sempre mais polida, né? E a gente não está... Pessoal, tá cortando, não dá para escutar nada que vocês estão falando. Cláudia, achei interessante você prosseguir aí. E eu gostaria que eu me inscrevi para
para falar no chat. Tem alguém coordenando isso? Estou anotando aqui, Ângela. Pode falar. Não tá, gente, eu não estou ouvindo ninguém falar. Só ouvi a Sandra. Desculpa, eu entendi, desculpa. Cláudia, acho que o problema de áudio é seu, porque eu estou ouvindo todo mundo. Eu posso prosseguir? Eu posso me manifestar? Pode falar, Ângela. Eu considero bastante importante o que a Cláudia colocou. Eu entendo a posição da Sandra Venâncio também, que a gente tem que seguir com o que o CONGEAPA propôs, está publicado, é oficial a nossa eleição. E entendo que é importante o Pleno votar o encaminhamento que a Cláudia sugere, que é uma manifestação do CONGEAPA para que a Secretaria de Assuntos Jurídicos se manifeste em relação às alterações que estão acontecendo e que interferem no Conselho e em toda a APA. Então, eu acho importante a gente seguir, como disse a Sandra Venâncio, mas é importante também esse ofício que a Cláudia fez ser aprovado pelo Pleno. Então, minha sugestão é quem for favorável ao ofício se manifeste. Eu sou o encaminhamento do ofício, porque eu acho importante o Pleno se manifestar coletivamente em relação a essa instabilidade jurídica que a aprovação dos PLs e a falta de agilidade do gestor provocaram no CONGEAPA. Eu também queria falar. Pode falar, Pedro. Depois a Ângela Guiral, depois o Pedro. A Ângela saiu. Mas, Pareceu que ela saiu. Saiu, eu tô aqui. Ah, tá. Pareceu que saiu. Eu acho muito importante a gente encaminhar esse documento para a gente não ser pego de pernas curtas, né? Como normalmente a gente é pego, como normalmente aconteceram todas essas coisas, eu acho que o Conselho tem que se resguardar e saber o que ele quer, principalmente. Então, se tem que ser cumprido isso daí, que seja. Então, eu acho muito importante esse documento. Obrigada. Posso falar, minha vez? Eu me inscrevi também, viu? Qual que é a ordem, Carlos, por favor? Anotei aqui Sandra Venâncio. Agora, eu acho que, por exemplo, que a gente, tudo bem, a gente vai seguir, acho importante o documento da Cláudia, porém, vai viabilizar, vai cancelar todo o processo, porque se mudar alguma coisa no edital, vai mudar tudo. E se a gente não for ter eleição, né, vai mudar tudo. pessoal, não me desculpar, mas eu não estou entendendo nada que todo mundo está falando. Tá horrível o áudio, eu não ouvi ninguém, nem a Sandra Venâncio agora. Cláudia, sai e entra de novo, porque você estava com 2 áudios. Vamos colocar em votação, eu acho que é melhor fazer pelo chat, tá bom? Quem concorda que a gente precisa ter Eu gostaria de falar esse retorno do jurídico? Não, pelo amor. Tá? Cláudia, pelo chat não. Então o Carlos pode fazer a chamada. Não, vamos discutir esse assunto. Eu acho que a gente tem que discutir esse assunto. Carlos, você tá entendendo alguma coisa? Tem 2 falas ainda, gente. Vamos esperar as 2 falas, aí faz a votação. Só um minutinho. Cláudia, se você me ouvir, tente sair da sala e entrar novamente. Ela não está ouvindo. Eu vou ligar para ela. Ângela Guiral, você quer falar? Pode falar, Ângela. Mas você tá me ouvindo? Eu tô. Tá me ouvindo? Todo Mas eu mundo? não terminei, caramba. Então, a Sandra, por favor, Sandra. Eu não terminei porque a Cláudia disse que não estava ouvindo. Está ouvindo ou não, Cláudia? Agora sim. Ah, então beleza. Mas como é que nós vamos ficar depois? Se a gente interromper esse processo, tem todo o edital, porque o edital está publicado. A eleição tem que ocorrer, de qualquer forma, com resposta da prefeitura ou não, porque se a prefeitura der uma resposta diferente, a gente vai ter que refazer todo o processo eleitoral, porque está no edital a eleição,
do presidente e das entidades. Então a gente vai ter que, não entendo dessa parte jurídica, mas o meu entender aí, né, eu acho que a gente vai ter que refazer todo o processo eleitoral. Por isso que eu estou pedindo, ainda dá tempo do jurídico se manifestar. É isso, entendeu, Sandra? Que aí a gente tem estou pedindo urgência para essa manifestação acontecer. É só isso. Tá bom. Tá? Só uma observação, Cláudia. O edital para a eleição da presidência e da vice-presidência, ele é um edital que sai depois desse processo aí das entidades, né? Então, tem sim no cronograma da eleição, no cronograma desse processo aí do edital, né, previsto lá a eleição da presidência e da vice-presidência, mas não é o edital ainda falando dessa eleição, que precisa estabelecer o conselho, né, fazer essa eleição com as entidades, aí depois lança-se o edital para inscrição das chapas. Só para... É no final de janeiro, né? Essa é uma outra discussão, Sandra. A gente está fazendo essa manifestação justamente para não dar problema. Não é porque a boiada, o boi, é nada disso, é só para a gente se posicionar antes de qualquer coisa. Porque a gente está em pleno processo eleitoral. Os outros artigos e as outras emendas, aí são assuntos que a gente, para frente, a gente vai, cada caso é um caso, né? Mas vamos tocar o processo eleitoral, vamos em frente e junto com esse documento. Ângela Guiral, por favor, diretora. Oi, Cláudia, gente, boa noite, tudo bem? Cláudia, o que eu ia dizer sobre essa questão? Eu acho que, pelo que eu sei, parece que já foi um ofício para os jurídicos com esse questionamento, né? E agora você está colocando em votação um outro texto, é isso? Esse é mais completo. Tá, não, é porque assim, começa a gerar, assim, muitos processos tratando a mesma coisa. Então, assim, sugiro que, de repente, você peça para desconsiderar o que já foi colocado lá, porque o conteúdo é vinculado também à eleição e ao cargo de gestor, certo? O que eu posso pedir é que seja juntado, que nem a gente faz na fiscalização, né? Eu peço para fazer o curso. Não, só para não gerar muitos outros processos e assim, então, você já havia encaminhado sem ter passado, né, pelo processo de votação, já questionando a questão do gestor, vinculado aí ao processo de eleição, né? Mas como a gente já está na reunião e é interessante todo mundo estar sabendo do que está acontecendo, né? É isso. Você tem alguma notícia para a gente, Ângela, sobre esse assunto? Sobre qual assunto? Do gestor, da eleição? Não, acho que a gente entende que a princípio, né, o gestor hoje é a Secretaria do Verde, né, então isso não tem a dúvida. E aí acho que o questionamento que vocês estão fazendo tem que ser feito lá junto do jurídico, acho que vocês têm que encaminhar como achar melhor para ter um respaldo aí em relação ao processo eleitoral, né? Sim. Vocês estão nesse processo de eleição e tem que tirar essas dúvidas, né? A lei saiu agora, pegou todo mundo de surpresa, a gente não estava achando que seria agora e, enfim, então... Isso aí, é isso mesmo, pegou todo mundo, até tanto vocês quanto a gente, né? Eu achava que ia ter pelo menos uns 10 dias de revisão, de análise e tudo, e infelizmente não aconteceu. Então isso pra gente é um problema, né? Porque eu acho que, no meu ponto de vista, vale o que já está acontecendo, né? Então é por isso que a gente coloca e vamos aguardar a Secretaria de Assuntos Jurídicos, né? Que tem essa competência para responder pra gente. É isso. Então, eu acho que não tem mais nenhum inscrito. Vamos colocar para em votação. Quem for favorável, permaneça como está. E quem for contra ou quiser se abster, coloca no chat, por favor.
acabei falando, né, acabei colocando, mas eu acho que é mais mesmo que por contra e vai se abster colocar no chat, tá bom? Ana Paula, sugiro que você informe o seu voto. Esse também não deixa claro qual é a sua posição. Quem é essa Ana Paula? Ana Paula. Ah, tá. Secretaria de Serviços Públicos. É do governo, claro. Tudo bem. Então, o pessoal do governo, como sempre, se abstém. Então, Carlos, eu acho que já deu para fazer já a votação. É só contar as abstenções. Negativo não foi ninguém, contra. Então são 4 abstenções. E os demais favoráveis. Aí precisa ver direitinho quantos que estão na reunião para contar os votos. Eu não vou usar o chat porque estou no celular e está meio complicado. Mas eu gosto principalmente dos anos voltar um presidente do comitê tem autonomia para fazer, que é mandar esqueci o nome do conselho. Mas eu até favorável. Obrigada, José. Bom, anotei aqui 3 abstenções. 4, Carlos. Tá. E o resto favorável. Então, aprovado. O seguro morreu de velho, né? Vamos fazer toda essa consulta, né? Que aí, dependendo do que vier de resposta, a gente toma as providências cabíveis, né? Eu acredito que não vai ter nenhum problema, não. Não, um ofício consultivo, né? Junto à Secretaria de Assuntos Jurídicos lá. Isso. Uhum. Então tá. Vamos para o próximo. Eu acho que agora eu posso abrir para os conselheiros que quiserem fazer alguma manifestação. Porque acabou que na pauta a gente suprimiu a fala dos conselheiros, mas foi sem querer, viu, pessoal? Temos a aprovação da votação, né, da ata também. Vamos aproveitar então que a gente está, né, votando, então vamos aprovar